isso, né? A gente está falando aqui de um crime de feminicídio, mas é um policial militar fazendo isso no meio da rua, na maior cidade brasileira, São Paulo, zona norte de São Paulo. Assim, a cara de pau, o absurdo desse crime, né? Que a gente vê aí as imagens, é muito chocante, né, Josias? E isso sendo cometido por um Sem policial nenhuma dúvida. militar. Sem nenhuma dúvida. Choca muito, Fabiola, a forma como nós temos visto cenas urbanas em que policiais militares exercem inadequadamente as suas atividades, quando fardados. Choca mais ainda quando um policial militar de folga utiliza o seu equipamento, um equipamento que ele detém por dever de ofício, que é o porte de arma, ele utiliza essa arma para cometer uma violência contra a própria mulher em cena pública, numa época em que tudo é filmado, né, sobretudo nas grandes cidades. Então, é muito chocante a percepção de que o policial militar brasileiro, e não está aqui a generalizar, né? Estamos falando das cenas que fogem fogem do script, né? Mas essas cenas têm sido muito usuais no Brasil. E é chocante perceber como há policiais militares no Brasil que ou estão mal treinados ou mal adestrados do ponto de vista da formação profissional. O sujeito pode ter um treinamento adequado para utilizar a sua arma, mas utiliza de forma inadequada porque o treinamento não é feito no sentido de proteger a sociedade. Temos visto aí casos e mais casos de quebra de recordes de violência policial. Há casos mais graves que são verificados na Bahia e no Rio de Janeiro, que hoje ocupam o topo do ranking da violência policial, mas evidentemente isso não está restrito a esses dois estados, isso se disseminou pelo Brasil. Então, realmente, Fabíola, é muito chocante verificar como as polícias no Brasil elas se transformaram em parte do problema, deveriam ser parte da solução. É preciso que a gente reverta isso. Agora mesmo está o Congresso a discutir a exclusão dos militares que optam pela política da carreira militar. Quer se candidatar? Que vá para a reserva. O mesmo deveria ser feito e não está sendo feito com as polícias. Por que isso é relevante? Porque um sujeito que quer ser candidato a um cargo eletivo, ele se aproveita da função como policial, às vezes até filma atitudes violentas nas regiões periféricas da cidade, como se aquilo fosse uma ação efetiva de combate ao crime. Joga aquilo nas redes sociais, depois vira candidato, se não se reelege, volta a exercer a função, depois passa a exorbitar também, de novo, cometer novos abusos de autoridade, e assim vamos vivendo num círculo vicioso que nos mantém nessa posição de estarrecimento em relação à atividade policial. É preciso reverter essa cena, Fabiola. É. Doutora, eu vou aproveitar a sua presença aqui para perguntar também sobre o caso Nayara. Até a Madeleine falou rapidamente sobre esse caso, mas sobre um outro ponto do caso da Nayara. A gente tem acompanhado aqui as denúncias que ela fala. Ela concedeu uma entrevista ao programa Fantástico da TV Globo e ela disse que ela faturava 7 milhões de reais e recebia R$ 1.000 do ex-marido. Diz que ele ficava com o dinheiro e dava, falava, você não precisa de dinheiro, para que você precisa mais que isso? Você já tem tudo, R$ 1.000 não dá para você viver? E ela disse que ela não tinha acesso a nada, diz que ela faturava 4, 5, 6, 7 milhões e ele dava apenas R$ 1.000 para ela, né? Ele que ficava com o dinheiro, administrava o dinheiro. E aí ela faz a denúncia de que teria sofrido a violência patrimonial. E eu queria entender um pouco disso, doutora. O que significa violência patrimonial? Esse caso da Nayara chama a atenção, o caso da própria Ana Hickman também, falando sobre violência patrimonial. Em outras relações, o que é a violência patrimonial? A violência patrimonial é um tipo de violência doméstica que se dá por dois fatores. Primeiro, um fator psicológico, no sentido de uma pressão social que é feita sobre a vítima no âmbito do casamento. E o segundo é um fator realmente de gestão dos recursos financeiros daquela vítima. A violência patrimonial, exemplificando de uma forma mais específica, se dá quando o cônjuge, o companheiro,
ele não franqueia à vítima acesso às condições mínimas de sobrevivência, ou não franqueia à vítima acesso aos próprios rendimentos, ao próprio dinheiro, subtrai ou omite informações financeiras, não permite que ela participe, tome decisões ou tenha conhecimento sobre montantes de valores, ou ainda a violência patrimonial pode ocorrer como uma forma de humilhação, ou seja, essa vítima ela fica subjugada na relação conjugal e só obtém determinado acesso a até mesmo comida ou algum tipo de situação de subsistência mínima quando realiza algum ato exigido por parte do seu abusador, que é cônjuge ou companheiro, ou, enfim, algum familiar. É importante também dizer que a violência doméstica familiar ela não acontece só nos casos de casais, ela pode ocorrer também em relação a outros tipos de relação socioafetivas. De modo bem específico, a violência patrimonial é o controle das atividades financeiras e da liberdade de uso de recursos financeiros da vítima de violência doméstica.